A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Fábio quem vos fala. Mais uma quinta-feira, dia da nossa escola bíblica. Estamos momentaneamente fazendo assim gravado. Os irmãos sabem dessa nossa restrição aí que estamos vivendo, a igreja fechada. Então, enquanto assim estiver, nós estaremos postando os ensinamentos da escola bíblica assim por vídeo gravado. Vou dar continuidade. Nós estamos aprendendo sobre o Sermão da Montanha, que se inicia ali em Mateus, no capítulo 5. E nós já vimos aí até o versículo 37, através do pastor José Roberto, pastora Isabel, diaconisa Giovana. E hoje eu vou dar andamento nessa passagem do capítulo 5, onde eu vou estar meditando com os irmãos do versículo 38 ao versículo 48. E o tema desse estudo, desses 11 versículos, é amando os inimigos. Amém? Eu vou ler com os irmãos esses versículos e na sequência vamos conversar um pouquinho sobre ele. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém? O versículo, nós começamos esses versículos pelo versículo 38, onde a palavra diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele ensinava ali aquelas pessoas, os seus discípulos, as pessoas que estavam em volta, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele anuncia uma das leis ali que os judeus tentavam de alguma maneira seguir. E vamos falar um pouquinho da onde veio essa lei, quando veio essa lei. Nós sabemos da história que Deus levantou Abraão e chamou-o para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e que faria dele uma grande nação. E Jesus, como não falha nas suas promessas, Abraão, obedecendo a Deus, saiu do lugar onde estava, e dele o Senhor fez essa grande nação, esse povo de Israel. E ele se tornou um povo grande, um povo vencedor, e por certo momento, em determinado tempo, estava esse povo no Egito, e por conta de algumas situações que os irmãos já sabem, e aqueles que não sabem, pesquise ali em Êxodo, o povo se tornou escravo ali no Egito. Mas ali o Senhor levanta Moisés como libertador, como profeta daquele povo, tira eles da terra do Egito, atravessa o Mar Vermelho e os conduz à terra prometida, a Canaã, que o Senhor lhes prometeu que daria, a terra que mana leite e mel. E durante essa peregrinação no deserto, até que eles chegassem àquele lugar, o Senhor já começa a tratar com aquele povo.
Porque assim somos nós, né? Se nós caminharmos somente aos nossos passos, conforme as nossas intenções, por melhor que elas sejam, dificilmente a gente vai conseguir caminhar nos caminhos do Senhor. Então o Senhor, amando aquele povo, ele manda ali leis através de Moisés. E a primeira vez que Moisés anuncia essa lei é ali em Êxodo, capítulo 21, no versículo 24, onde Moisés sobe ao Monte Sinai, onde o Senhor o chama ali aquele monte, onde ele tem ali um particular com Deus. E quando ele sai daquele monte, ele sai ali com os 10 mandamentos, com as tábuas da aliança, e aí ali ele sai também com algumas leis, onde uma dessas leis que está nesse capítulo 21, no versículo 24, diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aquilo que uma pessoa faria em determinada situação, ela pagaria da mesma forma. E assim foi essa lei determinada. Não era a lei de uma lei geral, mas se você ler ali no capítulo 21, eu não quero ler todos esses capítulos para não estender muito, mas leia ali o capítulo 21, você vai entender essa lei específica onde o Senhor fala isso. E não somente aí, mas depois, em Levítico 24:20, mais uma vez Moisés anuncia uma lei muito parecida com essa, também tratando de outro assunto, numa outra vez onde Deus chama Moisés para subir ao monte e leva ali algumas outras pessoas com ele. E ali nessa outra subida, Moisés é instruído por Deus de como seria construído o tabernáculo, e ele desce com essas instruções e com mais algumas leis. E essa lei está lá, como eu disse, em Levítico 24:20. É mais esse livro de Levítico onde assim Moisés detalha todas as leis que o Senhor entregara a ele. E ali também fala essa questão de olho por olho, dente por dente, de a pessoa pagar da mesma forma como ela agiu. E pela terceira vez essa lei, essa expressão olho por olho, dente por dente, ela aparece em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 21. Ali já antes do povo entrar na terra de Canaã, antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés anuncia aquela que já era uma nova geração, porque com exceção de Josué e Calebe, aquela geração tinha ficado para trás, não entrariam na terra prometida por conta da sua infidelidade, por conta de tantas coisas que os afastaram dos caminhos do Senhor. Eles eram desobedientes, eles queriam tudo aquilo que o coração deles desejava, e onde nem tudo agradava a Deus. E eles se levantaram contra Moisés, que era ali o representante de Deus perante eles. Então quase todos eles não tiveram a oportunidade de entrar na terra de Canaã. E antes deles entrarem, Moisés anuncia essa lei novamente para aquela nova geração. Mas a gente sabe, né, irmãos, que é a lei ali do Velho Testamento. E o Senhor entende ali essa lei que ela vigora, essas leis que elas vigoram ali com o passar dos anos, primeiramente através dos juízes, através dos reis, através dos profetas. E essas leis tentam conduzir o povo, porque a intenção de Deus foi trazer essas leis para que Israel fosse um povo diferente, para que Israel fosse um povo purificado, para que Israel se afastasse daquilo que não agradava a Deus, e para que eles servissem de referência aos demais povos, onde quando eles olhassem para aquele povo e visse a diferença de como caminhava, e visse a diferença daqueles que verdadeiramente serviam a Deus,
eles almejassem talvez se achegar, ser igual àquele povo, porque a vontade de Deus é que todo ser humano se achegue a Ele. A vontade de Deus é que todo ser humano alcance a salvação. Isso desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Mas o Senhor ali contempla que o homem por si só não consegue cumprir aquelas leis, o homem por si só não consegue ser obediente de tal maneira a agradar o coração do Senhor e com as suas próprias forças obedecer essa lei e alcançar a sua salvação. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele mantém o seu plano de salvação para nós, seres humanos, para o seu povo de Israel, e ainda estende para nós, que não éramos povo de Israel, essa salvação. Ele levanta o seu Filho Jesus Cristo, para que viesse a essa terra, o seu único Filho, para que ele viesse a esta terra, para que cumprisse a obra de salvação para as nossas vidas. Aleluias! E Jesus, irmãos, vem a essa terra não para anular a lei do Senhor, não para anular os mandamentos e as leis, mas ele vem para cumpri-las. Se a gente voltar um pouquinho atrás, a partir ali, nesse capítulo 5, a partir do versículo 17, o título fala justamente isso, o cumprimento da lei e dos profetas. Porque Jesus não veio para anular a lei, mas ele veio para cumpri-la. E vendo a passagem de Jesus por essa terra, uma das passagens que, na palavra do Senhor, que talvez sejam mais marcantes, que mostra o cumprimento, a forma como Jesus cumpriu verdadeiramente essas leis, está ali, aleluias, naquele momento onde, em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, onde os escribas e fariseus trazem aquela mulher que havia sido pega em adultério, e já intentando pegar Jesus ali de uma forma, tentando pegar ele de surpresa, tentando fazer com que ele negasse a lei ou que ele descumprisse a lei, porque eles já contemplavam com seus olhos todo o amor que Cristo tinha, através dos milagres que ele fazia, através da libertação, através das curas, todo o amor que Jesus tinha pelas vidas. E eles trazem a ele aquela mulher, trazem a Cristo aquela mulher e anunciam para ele, olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela é digna de ser apedrejada até a morte. O que nos diz, Senhor? E aí Jesus abaixa sua cabeça, escreve ali na areia, e quando ele fala aquela frase tão maravilhosa que muitas vezes tanto marca nas nossas vidas, que diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aleluias! E cada um vai saindo ali de fininho, porque todos pecaram. E aí Jesus anuncia para aquela mulher, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Glórias a Deus. Vai e não peques mais. Então Jesus, na sua trajetória aqui na terra, ele cumpriu a lei. E após cumprir essa lei, glórias a Deus, ele se entrega à morte na cruz do Calvário, como sacrifício vivo, como sacrifício santo, para a purificação dos nossos pecados. Aleluias! Fazendo uma nova aliança, irmãos. Ele cumpre a lei, ele se entrega por amor a nós, e ali ele faz uma nova aliança para conosco, porque não haveria mais necessidade de sacrificar animais para a purificação dos pecados, mas ele mesmo se tornou sacrifício por nós. Ele derramou o seu sangue
Ele derramou o seu sangue, tomou sobre si os nossos pecados e fez essa nova aliança conosco. E nós, quando cremos nesse sacrifício maravilhoso, com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos fala que nós herdamos o reino dos céus. Só que Jesus nos deixa instruções para que verdadeiramente nós possamos caminhar nos seus caminhos, para que realmente Ele possa ser a nossa referência, para que realmente nós possamos, não somente através de palavras, mas através das nossas atitudes, mostrar que realmente a nossa fé é genuína nesse sacrifício. A nossa fé em Jesus não é mentirosa, que nós não professamos apenas com a nossa boca. E aí começa, e a gente vai ler ali o restante desses versículos, começando ali do versículo 39, que diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É um versículo que, quando a gente lê a primeira vez, às vezes quando a gente é novo convertido, ou a gente ouve muitas vezes por aí no nosso dia a dia, algumas pessoas, talvez sem o conhecimento devido, usarem essa frase de uma forma talvez não correta, né? Porque aí você pode falar para mim, Pastor Fábio, então vamos lá, alguém me bate, eu bate no meu rosto, eu viro o outro lado, ele bate também, e aí tá tudo certo. Obedecer a Jesus, é isso que Ele quer que eu faça? De maneira nenhuma, né, irmãos? O que essa palavra quer dizer é que nós precisamos, muitas vezes, suportar as afrontas. Nós, muitas vezes, vamos precisar suportar aquilo que muitas vezes algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento, talvez usadas pelo diabo, que é o nosso verdadeiro adversário, nos tratem de uma forma que nós não esperamos, que nós não gostamos, mas que nós precisamos aprender a reagir. E o importante, irmãos, que o Senhor quer nos ensinar, é que olho por olho e dente por dente já não serve mais. A Bíblia vai nos dizer ali em Provérbios 20, 22, Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Glórias a Deus. Olha que maravilha. O que nós precisamos entender é que não somos nós que vamos vingar as afrontas que recebemos. Nós precisamos entender que nós não temos que pagar com a mesma moeda aquilo que de ruim que talvez as pessoas nos fazem. Até porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas nos tratam conforme nós a tratamos. E nós precisamos ser trabalhados. As pessoas precisam ser trabalhadas. Nós precisamos dar lugar ao Senhor. Porque todos, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E todos nós precisamos ser moldados pelo Senhor como vaso nas mãos do oleiro. Ah, Pastor Fábio, então a pessoa faz um mal para mim e ela fica impune? De maneira nenhuma, irmãos. Esse versículo ele não fala de impunidade. Ele não fala que a pessoa não vai pagar pelo erro dela. Mas o que ela quer dizer é que não somos nós que temos que pagar com a mesma moeda. Não somos nós que vamos nos vingar. Esse sentimento de vingança, irmãos, ele corrói os nossos corações. Ele entristece o coração de Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, deixá-lo de lado. Aleluias. Precisamos deixar, orar, interceder por essas vidas. Pedir para que o Senhor nos dê direção. Pedir para que o Senhor
por mais que irados fiquemos com determinada situação, nós não venhamos a pecar, porque a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Irar faz parte dos nossos sentimentos, mas que nós não venhamos a pecar por conta das afrontas, das adversidades que nós sofremos nesta terra, nesta vida, mas que possamos sempre pedir direção do Senhor, da forma como vamos agir. Até porque não que a gente tem que se apegar nisso, mas a palavra fala que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E se pessoas têm usado de má fé, no tempo determinado por Deus, ela vai colher aquilo que ela está plantando. E não somos nós que temos que agir com as nossas próprias mãos para que isso aconteça. Amém? E nós não podemos esquecer, irmãos, o que diz ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia está falando aqui em Mateus dos nossos inimigos na carne, ali, de pessoas que realmente nos afrontam, de pessoas que fazem coisas que nos levanta esse desejo de olho por olho, dente por dente. Mas aqui em Efésios, ele fala que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas são principados, são potestades. É aquele que muitos levam, às vezes, na brincadeira. É o diabo que sim existe, porque ele era querubim ungido ali nos céus. A palavra nos diz que ele quis ser igual a Deus. E muitos anjos se rebelaram juntamente com ele contra Deus. E por conta disso, eles foram tirados dos céus e foram lançados aqui na terra. E estão aqui para, assim como perderam a sua comunhão com Deus, assim como perderam os seus momentos ali de intimidade com o Pai, assim como eles não têm mais o privilégio de um dia viver a eternidade com o Pai, onde o fim deles vai ser um lago de fogo e enxofre. Essa é a vontade dele, desse inimigo das nossas almas, para as nossas vidas. Que nós tenhamos o mesmo fim que ele. E é contra ele que temos que lutar. Ele está ao nosso derredor, com ali os principados e potestades, nos incitando a todo momento a nos desviar dos caminhos do Senhor, nos incitando a todo tempo a fazermos coisas que talvez para a nossa carne podem até trazer um período de satisfação, um prazer momentâneo. Mas nós precisamos brigar contra isso, porque nós temos um objetivo muito maior, irmãos. Deus me levantou, Deus te levantou como cristãos. Nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós nos anunciamos como cristãos. Mas para que isso seja uma verdade, nós precisamos fazer a diferença. Assim como o povo de Israel, através das leis, não conseguiram fazer essa diferença. Mas nós, mediante a nova aliança com Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos permitir com que o Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas, ele faça a diferença nas nossas vidas. Permitir com que essa luta, com que nós sejamos vencedores nessa luta, mas não um vencedor nas coisas desta terra. Sim, o Senhor tem vitórias para nos conceder nessa terra, o Senhor tem bênçãos para nos conceder nesta terra, mas o nosso objetivo maior é permanecermos em comunhão com o Pai, é alcançarmos os céus, aleluias. O nosso objetivo maior, glórias a Deus, é estarmos com Ele na Nova Jerusalém. Porque aqui, nesta terra, estamos de passagem,
E precisamos, em nome de Jesus, ter o desejo no coração de servir ao nosso Deus, ao nosso Jesus, de deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, para que possamos fazer a diferença nesta terra e servir de exemplos para aqueles que estão à nossa volta, como igreja do Senhor, onde Cristo é a nossa cabeça. Precisamos pensar como Cristo, precisamos agir como Cristo. Glórias a Deus. E é fácil? Porque a palavra do Senhor continua dizendo aqui, do 40 ao 44. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O Senhor nos coloca diversas situações que talvez sim sejam sacrificantes para a nossa carne fazer. E não é fácil. De repente você vai falar, nossa pastor, como que eu vou amar o meu inimigo? É muito difícil. Como é que eu vou orar por aquele que está me maltratando? Como é que eu vou fazer o bem para aquele que quer o mal para mim? Não é fácil e realmente eu sei que não é fácil. Mas a palavra do Senhor nos diz ali em Marcos, capítulo 8, versículo 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glórias a Deus. Nós vamos ter, enquanto estamos nesta caminhada na nossa vida, enquanto almejarmos o céu e quisermos verdadeiramente servir ao nosso Deus, nós vamos ter que carregar algumas cruzes. Eu acho que o plural é esse. E a gente tem que enfrentar, irmãos. O Senhor Jesus disse, vocês vão ter que carregar. Jesus vai ser sempre a nossa referência. Olha tudo que ele passou enquanto esteve nesta terra. Olha o que os profetas passavam enquanto estavam nesta terra. Olha o que os discípulos passaram enquanto estiveram nessa terra. Tiveram os seus momentos maravilhosos, os seus momentos de conquistas, mas tiveram os seus momentos onde precisaram anular a sua carne, anular o seu eu, deixar de lado aquilo que os pensamentos e os sentimentos estão pedindo para fazer. E é assim que nós vamos conseguir, permitindo com que essas afrontas nos aperfeiçoem. Talvez até abatidos na carne nós ficaremos, talvez entristecidos nós ficaremos. Mas quando a gente vai vendo o resultado, irmãos, é maravilhoso. O trabalhar do Senhor é maravilhoso, irmãos. Os frutos que nós colhemos são maravilhosos. Porque a gente começa a ver, irmãos, eu posso falar por experiência, que as coisas acontecem. É claro que a minha parte eu vou sempre fazer o meu melhor, trabalhar, cuidar da minha família. Mas algumas coisas passam a acontecer que a gente não explica. E a gente vê que a mão do Senhor cuidando de nós, que quando nós permitimos que em determinadas situações o Senhor haja em nosso lugar e faça aquilo que realmente deve ser feito, irmãos, o resultado é muito melhor. Aleluias! Glórias a Deus! Então, irmãos, tome a tua cruz. Aquilo que talvez você não sabe como vai fazer, peça para o Senhor. A palavra do Senhor, porque aí você pode falar, ai pastor Fábio, como é que eu consigo, né? Como é que eu consigo fazer isso? A palavra do Senhor fala em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É através da palavra, do conhecimento. Hoje estamos aqui ministrando essa aula para que você tenha o conhecimento daquilo que diz a palavra do Senhor. Só que para conseguir colocar em prática, eu preciso da graça. Aleluias. E como eu alcanço essa graça?
essa graça, irmãos. Graça é favor imerecido. É justamente esse sacrifício que Cristo fez por amor a nós. E esta graça, irmãos, nós vamos alcançar quando o Senhor nos a entrega. Ela é de graça. Mas nós vamos dar valor quando verdadeiramente olharmos para aquela cruz vazia. Quando verdadeiramente entendermos que não houve sacrifício maior do que o que Jesus fez por nós. Não simplesmente porque ele morreu na cruz, mas porque ele era Deus e ele se fez homem. E ele poderia ter descido daquela cruz e ele poderia ter escapado a qualquer momento daquela situação, como muitas vezes, quando não era ainda o tempo, ele escapou. Mas por amor a nós, aleluias, ele morreu naquela cruz e não somente isso. Ele levou sobre si o meu pecado e o teu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, aleluias, glórias a Deus. E quando nós olhamos para isso, para esse sacrifício maravilhoso, e nós vamos conseguir sim carregar a nossa cruz, nós vamos conseguir sim amar os nossos inimigos, nós vamos permitir sim que o Senhor haja conforme a vontade dele e não nós, com as nossas próprias mãos. Versículos 45, 46 e 47. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Que diferença nós fazemos, irmãos? Se nós fizermos tão somente aquilo que as pessoas que nem creem em Jesus, ou aquelas pessoas que estão totalmente distantes do Senhor, se nós fizermos somente aquilo que elas fazem também, aquilo que é fácil, aquilo que está talvez às nossas mãos a fazer, que diferença estamos fazendo? E a Bíblia fala que, glórias a Deus, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Então, para que realmente o Senhor olhe ali dos céus e diga, ali está o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, irmãos, como é maravilhoso, como a gente fica tão feliz quando a gente faz o bem para uma pessoa e vê a felicidade dela e vê a alegria dela. Quanto mais nós alegrarmos o nosso Deus, nós alegrarmos o nosso Pai, porque a gente tem que lembrar que Ele não é ali uma criatura sem sentimento terrível, mas Ele é um ser que ama, Ele é um ser que vive, Ele é um ser que sente. Que possamos alegrar ao nosso Deus, que possamos alegrar ao nosso Pai. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. É para isso que fomos chamados. Precisamos fazer essa diferença, irmãos. E ainda o Senhor diz que nós teremos recompensa. Talvez se não nesta terra, ou talvez não aquilo que nós esperamos, até porque a gente não tem que fazer as coisas esperando receber recompensas em troca. Nós temos que fazer realmente por amor, por desejo de fazer a vontade de Deus. Temos que enfrentar aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, praticar a palavra do Senhor, para que realmente possamos alegrar ao nosso Deus, para que aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor vai fazer por nós, mas não com esse intuito de receber, irmãos, mas sempre com o intuito de dar, de entregar o nosso melhor. Como é melhor, irmãos, a gente ter o que dar, do que a gente ter que ficar pedindo, do que a gente ficar recebendo, irmãos. Como é melhor, como é mais leve, como é mais agradável a gente poder fazer as coisas pelos outros, irmãos. Façamos essa diferença, até porque um dia, através dessa salvação, dessa nova aliança com Cristo Jesus,
nós vamos nos colocar perante o Senhor. E a gente costuma dizer que a gente não leva nada dessa terra quando a gente morre, e realmente a gente não leva nada físico, mas a gente leva as nossas obras. Aprendi isso com o pastor José Roberto, em um dos ensinamentos. E a gente vai chegar lá e o Senhor vai falar, me mostra as tuas mãos. E quando a gente mostrar, o que a gente vai ter para mostrar por nosso Deus? Quais são as nossas obras? Onde nós anulamos a nossa carne? Onde verdadeiramente nós praticamos a bondade? Onde verdadeiramente nós praticamos o amor? Mas um amor, não um amor fingido, ou não um amor que faça para receber algo em troca. Não um amor para mostrar às pessoas que estamos fazendo, não um amor para que sejamos elogiados, mas um amor genuíno, onde façamos sem querer nada em troca. Que quando chegarmos ali na presença do Senhor, possamos abrir as nossas mãos e mostrar as verdadeiras obras que fizemos nesta terra. Glórias a Deus. E para terminar, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós sabemos que como seres humanos que somos, nós não vamos conseguir nunca uma perfeição terrena, essa perfeição de não errar, essa perfeição de não pecar. A gente vai se esforçar sim e muito, irmãos. A gente vai buscar sim e muito no nosso Deus, para que Ele nos aperfeiçoe, para que a gente não peque, para que, no máximo, se a gente pecar, for sem perceber. Aleluias. Mas a gente sabe que vai ter momentos que nós vamos falhar, porque assim somos imperfeitos e falhos. Então, pastor Fábio, que perfeição é essa que nós temos que alcançar? Para reforçar esse versículo, nós temos ali em Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 15, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluias. A perfeição que o Senhor pede é a perfeição de uma fé, aleluias, de uma fé inabalável em Jesus Cristo, de uma fé independente daquilo que alguma pessoa fizer contra nós, independente de aquilo que alguém disser contra nós, independente de situações que venhamos a viver nessa vida, de adversidades, independente de momentos de tristeza, independente de enfermidades. A nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inabalável. Essa é a fé que o Senhor quer para as nossas vidas. Através desta fé, nós não vamos querer mais o olho por olho e o dente por dente, mas nós vamos conseguir viver a palavra do Senhor, que nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar por eles, a interceder por eles. Eu vou precisar conviver o tempo todo com eles, não é isso também que a palavra nos fala. A palavra nos fala que nós temos que amar. A Bíblia fala que nós temos que interceder. A Bíblia fala que nós temos que deixar toda a raiz de amargura de lado. Aleluias. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos buscar em Cristo essa fé incondicional, essa fé inabalável, onde nada, irmãos, nada vai, onde nada nos separe do amor de Deus. Nunca esqueça, irmãos, Jesus vai ser sempre a nossa referência. Ele conseguiu, ele venceu, e nele nós também vamos vencer em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!